Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu me chamo Fábio Almeida e hoje nós estamos aqui para iniciarmos esta série em nosso canal no YouTube. De fato, eu fiquei muito tempo sem postar conteúdos nesse sentido, mas a partir de agora há um novo tempo aqui para esse canal e eu quero lhe convidar para estarmos juntos nesta série e tantas outras que virão, com uma perspectiva devocional, teológica, com um conteúdo bíblico que acrescentará aí muito para a sua fé e o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Vamos iniciar hoje falando então sobre Cristo nos Evangelhos. Eu serei objetivo o máximo possível e a minha ideia aqui é apenas introduzir esse assunto, instigando você a buscar e a conhecer mais sobre este tão relevante assunto. Vou utilizar como base o meu livro, Os Evangelhos, uma visão panorâmica. No capítulo 8 deste livro, eu falo sobre o contexto teológico dos evangelistas. E então eu peguei esse capítulo 8 e coloquei aqui nesta série, onde vamos destacar Cristo na perspectiva de cada um dos evangelistas. Para você que ainda não conhece o nosso livro, aqui abaixo eu vou deixar o link com um vídeo com uma breve explicação e também o contato da nossa livraria, caso você queira adquirir, frete grátis para todo o Brasil, apenas R$ 39,99. Muito bom esse livro, ele já está na sua 4ª edição. Pois bem, eu começo aqui introduzindo a frase de Charles Swindoll, quando ele diz que nós não temos 4 evangelhos. De fato, não há o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Há o evangelho de Cristo, que por sua vez foi narrado, documentado, escrito por Mateus, por Marcos, Lucas e João. E nesse sentido, Charles diz que este evangelho, ou seja, a vida, a obra e o ministério de Cristo, ele foi escrito em 4 pontos de vista distintos. Portanto, cada um dos evangelistas descreve-nos pontos de vista específicos e distintos sobre a pessoa, a vida e a obra de Jesus. Nesse sentido, também destaco a célebre frase de John Stott, quando ele diz que o Jesus dos evangelhos, e leia aqui evangelhos como narrativa dos evangelistas, é um retrato com 4 faces, é um diamante com 4 facetas. Portanto, cada um dos evangelistas descreve-nos faces desse retrato e facetas desse diamante. Por fim, Irineu, um dos pais da igreja, faz uma conexão, uma analogia entre a visão de Ezequiel e de João, onde Ezequiel percebe querubins ao redor do trono, João percebe seres viventes ao redor do trono, e aí Irineu chega à conclusão, destacando que é muito compreensível que uma parelha de 4 evangelistas deva carregar o Senhor Jesus pelos espaços da terra. Partindo desse princípio, nós vamos perceber que cada evangelista descreve-nos um aspecto específico de Jesus. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João apresenta Cristo como filho de Deus. Portanto, em Mateus é revelado a realeza de Cristo. Em Marcos é revelado a servidão de Cristo. Em Lucas é revelado a humanidade de Cristo e em João é revelado a divindade de Cristo. Concluo destacando este pensamento. Cristo é a centralidade de todo o contexto das Escrituras. E este princípio se aplica na narrativa dos evangelhos. Ele também é a centralidade. E sendo a centralidade, cheguemos à conclusão que em Mateus ele é o rei prometido, em Marcos ele é o servo sofredor, em Lucas ele é o filho do homem e em João ele é o filho de Deus. Portanto, hoje nós vamos iniciar
falando sobre Cristo em Mateus. Cristo em Mateus é caracterizado como o Rei prometido, o Rei desejado. Começo destacando a relevância que nós encontramos na narrativa de Mateus. Perceba que o evangelista tem consigo um modo bastante peculiar para se referir à vida, à obra e o ministério terreno de Cristo. Eu destaco aqui as palavras de Michael Green, um grande teólogo britânico, e Green diz que talvez a narrativa de Mateus é o mais importante documento do Novo Testamento. E por que Michael chega a essa conclusão? E ele vai dizer que nele encontramos o mais completo e sistemático registro do ensino, da vida, da morte, da ressurreição e do nascimento de Jesus Cristo. De fato, Mateus ele é muito sistemático na documentação da vida de Cristo. Então, ele envolve desde sua genealogia, desde seu nascimento, passando por sua vida, seu ensino, sua morte e até a sua ressurreição. Hernandes Dias Lopes também destaca que nenhum livro do Novo Testamento influenciou mais os escritores do século II do que o Evangelho conforme Mateus. D. A. Carson diz que durante os 3 primeiros séculos da Igreja, Mateus é o mais reverenciado e o mais frequentemente citado evangelho sinótico. Mateus, originalmente, ele foi escrito para os judeus. E por que eu destaco esta faceta de sua narrativa? Porque para quem o evangelista está escrevendo, o seu destinatário reflete o seu perfil de escrita. Perceba que Mateus carrega consigo um perfil de escrita, Marcos outro perfil, Lucas outro perfil, e nós vamos perceber que o perfil de cada um tem uma conexão com quem está recebendo aquele escrito originalmente. Como Mateus está escrevendo originalmente para os judeus, ele vai, em primeiro lugar, utilizar em abundância citações do Antigo Testamento. Dentre os evangelistas, Mateus é o que mais utiliza o Antigo Testamento em sua narrativa. Aqui tem uma informação de Warren Isber, quando ele diz que há pelo menos 129 citações ou alusões na narrativa de Mateus referente ao Antigo Testamento. Fiz uma breve conta e a cada 8 versículos de Mateus nós encontramos uma citação sobre o Antigo Testamento. Em segundo lugar, vamos perceber que neste sentido, Mateus ele utiliza uma das fórmulas, melhor dizendo, mais utilizada é justamente essa, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ou seja, com esta fórmula, Mateus está conectando eventos que circundam a vida de Cristo com profecias do Antigo Testamento. Terceiro, ao contrário de Marcos, Marcos faz muito isto porque ele está escrevendo originalmente para os romanos, e aqui fica para o segundo vídeo, mas Mateus não faz questão de explicar práticas e nem termos judaicos, porque os seus leitores, numa perspectiva original, são conhecedores destas práticas e também desses termos. E por fim, há alguns estudiosos que supõem e fazem até mesmo um paralelo dos 5 grandes sermões de Cristo em Mateus com os 5 grandes livros do legislador Moisés. Caminhando em diante, eu disse aqui que Mateus utiliza em abundância citações do Antigo Testamento. E aqui eu volto nessa perspectiva fazendo essa pergunta. Por que Mateus utiliza em abundância o Antigo Testamento? Aqui eu encontro algumas razões. Por exemplo, o uso de Mateus do Antigo Testamento na sua exposição é responsável pela conexão entre os 2 testamentos.
Mateus está sendo o ponto de transição de uma antiga ordem para uma nova ordem, de uma antiga aliança para uma nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E nada melhor fazer esta conexão, esta transição com esse perfil que ele utiliza em sua narrativa. Segundo, Mateus está escrevendo originalmente para judeus e sua intenção primordial é interpretar a história de Cristo à luz da Bíblia hebraica. Mateus quer descrever, Mateus quer mostrar aos seus leitores pelo menos duas coisas, e aqui eu destaco. Primeira, que Jesus é o cumprimento das Escrituras, ok? Segundo, Jesus é a epítome, ou seja, o simbolismo, o modelo da esperança israelita. Portanto, se ele é o cumprimento das Escrituras e a epítome da esperança israelita, Mateus chegará à conclusão e o entendimento que tem em suas palavras é este, que Jesus é o Messias esperado e o legítimo rei da nação de Israel, o herdeiro do trono de Davi. Terceiro lugar, diante desse princípio bíblico, Mateus é chamado, considerado pelos teólogos, como o evangelho da realeza. E sendo o evangelho da realeza, Mateus descreve em sua narrativa justamente esta faceta, apresentando Cristo como o rei prometido. E por que ele é o rei prometido? Alguns pontos aqui que nós podemos destacar. Por exemplo, Mateus inicia descrevendo a genealogia de Cristo. Ao contrário de Lucas, que também descreve a genealogia, Mateus tem o propósito de conectar a genealogia de Jesus com quem? Com duas pessoas, Davi e com Abraão. Portanto, Mateus quer demonstrar que Cristo descende da casa de Davi. Se ele descende da casa de Davi, ele é filho de Davi e também é filho de Abraão. Segundo lugar, na descrição da genealogia de Cristo, há um detalhe aqui muito interessante. Pode perceber que Mateus divide a genealogia de Cristo em três grupos. Quais são esses grupos? Primeiro, de Abraão até Davi. Segundo, de Davi até a deportação para a Babilônia. Terceiro, da deportação para a Babilônia até Cristo. Observe, eu vou até mudar aqui para contextualizar melhor. Observe que esses três grupos carregam consigo um ponto em comum. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí. E qual ponto em comum é esse? Justamente essa expressão aqui, ó, 14. Mateus entende que de Abraão até Davi, de Davi até a deportação para a Babilônia, da deportação para a Babilônia até Cristo, há um espaço de tempo de 14 gerações entre esses grupos. Perfeito? Qual é o entendimento judaico para isto? Há um antigo método interpretativo judaico chamado de gematria ou gemátria, onde este método atribui a cada uma das letras que compõem um nome, por exemplo, atribuem a elas números. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, portanto, letra 1. Vav é a sexta letra, portanto, letra número 6, e assim por diante. Nesse sentido, qual é o entendimento judaico utilizando este antigo método interpretativo? Neste sentido, eles entendem que Mateus constrói a genealogia de Cristo em torno do número 14. 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações da deportação para a Babilônia, de Davi até a deportação para a Babilônia, e 14 gerações da deportação até Cristo. E por que Mateus reúne a genealogia de Cristo em torno do número 14? Porque o nome Davi em hebraico ele é composto por 3 letras. Eu vou tentar aqui essa primeira letra, que é Vav, Dalet. Segundo, Vav. Terceiro, Dalet, certo? O que acontece? Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico. Portanto, Dalet tem o número 4.
Vav, por sua vez, é a sexta letra do alfabeto hebraico, portanto, número 6. Então, qual é o entendimento deles? Estou fazendo aqui uma breve descrição. 4 com 6 é 10, com 6, 14. Portanto, segundo esse método interpretativo judaico, o nome Davi, ok? Ele tem um valor numérico de 14. Os sábios judeus enxergam aqui, nessas 14 gerações, nesses 3 grupos que eu destaquei, uma figura ligada à pessoa de Davi. Portanto, Mateus utiliza esta forma, conforme o entendimento judaico, para apresentar e também conectar Jesus à pessoa de Davi. Outro ponto que destaco aqui é que Mateus apresenta Cristo como descendente de Davi. Ele quer demonstrar que, de fato e de verdade, Cristo é herdeiro do trono de Davi, que ele emana da casa de Davi. Ao contrário de Lucas, por exemplo. Lucas, ele conecta a genealogia de Cristo indo até Adão, demonstrando que Jesus é filho do homem, na perspectiva de Lucas em sua genealogia, e na perspectiva de Mateus, além dele ser filho do homem, este filho do homem descende da casa real de Davi. Outro ponto interessante é que o único evangelista que descreve-nos a pergunta dos magos é Mateus. Você não vai ver Marcos, nem Lucas e João destacando o que os magos perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Assim como Mateus é o único a descrever a pergunta dos magos, também é o único a descrever o presente oferecido por eles a Cristo: ouro, mirra e incenso. E aqui tem um simbolismo que eu utilizo, que cada um desses presentes aponta-nos para facetas de Cristo: ouro, sua realeza; mirra, seu aspecto profético; incenso, seu aspecto sacerdotal. Pois bem, Mateus, então, é o evangelho da realeza, porque Mateus descreve-nos Cristo na condição de rei. E é impossível falarmos de um rei sem falarmos de um reino. Afinal, um credencia o outro, ou seja, não há rei sem reino e não há reino sem rei. E é nesse sentido que Mateus, ao longo da sua narrativa, ele tem como propósito descrever também a dinâmica do reino de Deus. Isto vai percorrendo toda a sua construção literária. Para vocês terem ideia, Mateus divide sistematicamente as declarações e os sermões de Cristo em 5 grandes seções, ok? E em cada uma dessas seções há um tema específico conectando com o reino de Deus. Por exemplo, capítulo 5 a 7, Sermão do Monte, que pode ser considerado como a ética do reino. É a contracultura cristã. É uma nova maneira de viver, não conforme o mundo, mas conforme o reino. No capítulo 10, aí ele fala da missão do reino. No capítulo 13, ele fala da presença do reino. No capítulo 18, ele fala do perdão e a disciplina da igreja no reino. E no capítulo 23 ao 25, ele fala sobre o futuro do reino, descrevendo então que esse rei prometido, ele carrega consigo um reino, e esse reino tem uma ética, tem uma missão, tem uma presença e tem também um futuro. Isso aqui é um ponto interessante que a gente pode destacar em outro vídeo, mas para não me alongar, eu vou ficar hoje por aqui. E eu queria saber da sua opinião, o que você achou deste primeiro vídeo. Deixe aí abaixo o que você achou, sugestões, e eu te aguardo no próximo. Hoje nós falamos então sobre Cristo na perspectiva de Mateus como rei prometido, e amanhã, na próxima semana, nós falaremos sobre Cristo em Marcos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.